Olá família, graça e paz, mais um dia de devocional. Bom dia família. Vamos lá então, hoje a nossa leitura é Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Aleluia. Então nós vimos que a temática do livro de Hebreus vai ser sobre Cristo, o Filho de Deus. E aqui no capítulo 13 e 4 nós vamos ver que o capítulo 3, o escritor traz essa comparação, né? Jesus e Moisés. Então o que ele diz? Só um pouquinho, Jesus é maior que Moisés. Moisés sim, deve ser respeitado, Moisés serviu a Deus, Moisés foi um excelente servo, mas Jesus é maior, né? Primeiro, porque ele é filho, e segundo é porque ele é o principal responsável, né? Então Moisés, ele é o cara que organizou a casa, mas Jesus é responsável por toda a casa. Só que no capítulo 4 nós vamos ver o quê? No capítulo 4 nós vamos ver que essa história avança e entra nesse contexto dos israelitas ali no deserto. Porque o tema então do capítulo 4 vai ser o descanso de Deus e vai ser agora nós relacionarmos com isso. Ele vai fechando no 4 com isso. E é isso que nós vamos falar. Mas o que ele traz? Ele traz acerca do descanso. Ele pega o contexto então do povo que estava no Egito e foi liberto do Egito por conta de Cristo, obviamente, por conta do Cordeiro. Você conhece a história. Foi liberto do Egito, agora introduzido, né, no deserto para acessar a terra prometida. E a terra prometida ela aponta para um descanso. Só que a palavra de Deus diz que Moisés ele não entrou na terra prometida. Moisés ele não conduziu o povo à terra prometida. Ele avistou a terra prometida, mas ele não conduziu, ok? Então ele avistou e não entrou. Então Moisés ele não conseguiu, né, introduzir o povo na plenitude da promessa de Deus, que era o descanso. Só que aí depois de Moisés, você sabe que veio quem? Veio Josué que assumiu. Josué, agora sim, ele intercede, ou melhor, perdão, ele introduz o povo na terra prometida. Sim, só que na terra prometida, agora existe a promessa de um descanso ainda. Por exemplo, Moisés então é o líder. Vamos lá de novo. Nós precisamos entender que essa não é simbologia, né? Mas essas analogias ou essas vislumbres, é isso aqui, a palavra correta é essa, vislumbres da graça de Deus, vislumbre de Cristo. É por isso que ele cita aqui o Antigo Testamento. Então nós vamos ver, Moisés é o vislumbre de Cristo. Quando Moisés está no deserto, o que acontece? Ele recebe a lei, né? Você lembra que eu falei ontem? Ele recebe a lei, e a lei havia o que? Havia um dia de descanso, que era o sábado. Lembra disso? Só que esse dia de descanso, ele aponta para quem? Ele aponta para Cristo. Tá? Então não é o sábado, é o descanso. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, o fechamento. Jesus dizendo, eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior que o sábado. Ou seja, então o sábado aponta para o descanso, e o descanso é Cristo. Ok. Só que daí Moisés, então, não entra na terra prometida, que também aponta para o descanso. Josué entra na terra prometida com o povo. Só que quando está na terra prometida, Deus ainda fala de um descanso. E aí o próprio Deus lá na criação, ele mostra que existe um descanso. Trabalha 6 dias, no sétimo ele descansa. Tá, mas só um pouquinho, Deus se cansa? Não, o que, que ele está apontando? Ele está apontando para um lugar de desfrute, para um lugar de deleite para mim e para você. E nós vamos ver isso acontecendo aonde? Nós vamos vendo isso acontecendo em Cristo. Então, por exemplo, no capítulo 4, você vai ver o texto dizendo que o quê? Que o mesmo evangelho, as mesmas boas novas que foram pregadas a nós, ou seja, a esses hebreus aqui também, a mim e para você hoje, eles não misturaram com fé. Ou seja, eles não receberam com fé, eles não creram na mensagem, eles não creram na palavra, eles não creram na boa nova, eles não creram no evangelho. Eles não creram no evangelho, o que aconteceu? Eles não entraram no descanso. Então por isso que você vai ver lá no deserto, muitos não entraram no descanso, ou seja, eles não entraram na terra prometida, para daí acessar o descanso. Entende? Eles ficaram na incredulidade, irmãos. Então vamos lá, qual que é o desafio aqui do escritor? O desafio do escritor é dizendo para as pessoas que o seguinte, ele está transitando, preste bem atenção nisso, ele está transitando, está dizendo, gente, nós somos acostumados a fazer algo para ser aceito por Deus, para aí entrarmos no descanso. Então nós somos, né, fomos ensinados pela religião judaica por conta da lei do que de nós temos que sacrificar, nós temos que fazer para depois do sacrifício ser aceito. Uau, daí nós estamos no descanso. Daí eu estou em paz com Deus.
Só que ele está dizendo que, na verdade, os sacrifícios, tudo, ou seja, na verdade, tudo aquilo, ele aponta para um sacrifício que já aconteceu, que é Cristo. Obviamente, ele não declarou isso aqui, mas eu já estou dizendo para você que vai vir na carta. Entende? Mas por que ele fala nesses fundamentos? Ele está dizendo, então, o seguinte, gente, é sobre crer nas boas novas. É sobre crer no Evangelho, é sobre crer em Cristo, é sobre crer naquilo que Deus falou, é sobre crer na promessa de Deus. Qual que é a promessa? O descanso, o sábado, o sétimo dia, a terra prometida. É sobre crer em Cristo, nesse lugar que Deus preparou para nós. E aí agora ele vai trazer o quê? Que Cristo é quem faz isso, irmãos. No final do 4, né? Eu quero ler com você aqui a partir do versículo 14. Hebreus 4,14 diz: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse é o lugar de descanso. O lugar de descanso é Cristo, ok? Só que agora ele introduz para fechar, ele diz só um pouquinho, quem é que nos conduz a Cristo? É o próprio Cristo. Então Cristo é o descanso, mas ele também ele traz a figura do sumo sacerdote. Nós vamos falar nos próximos vídeos. O sumo sacerdote é Cristo. O sumo sacerdote é quem nos introduz lá. Então Cristo, né, que nos conduz a Ele mesmo, ou seja, Deus que nos conduz a Ele mesmo. Então Cristo, que é o sumo sacerdote, ele entrou no céu, ele já entrou nessa perspectiva, ele já está nesse lugar. Né? E nós vamos ver mais para frente também, Hebreus diz que ele ele criou um novo e vivo caminho. Para quem? Para ele mesmo, gente. Então olha só, vamos lá. O descanso é Cristo, amém? De que maneira que eu entro no descanso? Através das boas novas. E o que é as boas novas? Resumindo a mensagem, é sobre Cristo. Tá entendendo, irmãos? Ah, e você vai dizer, pastor, mas aí não, aí eu já ficou muito assim, não, daí não, eu acho que não é. Por quê? Porque é só Cristo, é só Jesus. É Jesus que me leva até Ele, é Jesus que me leva no descanso, porque daí quando eu chego no descanso eu chego lá e é Jesus de novo. Sim, irmãos, é isso que eu falei para você. É uma palavra só, é uma pessoa só, é um mediador só, é um sumo sacerdote só, é um sacrifício só. E esse sacrifício foi suficiente. Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele declara, né, aquela expressão fantástica, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. Então, o nosso descanso é Cristo. Nosso descanso não é o final de semana. Nosso descanso não é 30 dias de férias. Nosso descanso não é se aposentar. Não, nosso descanso é uma pessoa, é Cristo. Nós estamos nele. Por isso que Jesus fala em Mateus 11, 28, né? Diz, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Ou seja, eu vos darei descanso. A promessa de Deus para mim e para você é descanso. Descanso do quê, pastor, no final das contas? Descanso de ter que conquistar a aceitação de Deus. Descanso das obras mortas, que nós vamos ver amanhã. Descanso do ter que agora cumprir com a lei para ser aceito por Deus. Então é descanso. Só que quem nos introduz no descanso? O próprio Cristo. Então a nossa parte nisso tudo é ouvir a mensagem de Cristo, porque o próprio Deus gera fé no nosso coração e nos insere nesse descanso. E quando nós estamos lá, aí é o versículo 16. Nós entramos agora onde? No trono da graça, confiadamente, não nos meus méritos, não na minha força, não no meu mérito, não, eu consegui chegar até aqui, não, foi Ele que me trouxe até aqui, então eu posso pedir para o Pai, Pai, eu estou precisando disso, Pai, eu preciso de misericórdia aqui, Pai, eu preciso da expressão da Tua graça aqui, eu posso estar confiado em Cristo para acessar o trono da graça e desfrutar do descanso que já foi prometido e já está liberado para mim e para você, amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.